Dando continuidade ao nosso estudo sobre o Espiritismo, nós estamos no livro A Gênese, estamos no capítulo 1, A Gênese segundo o Espiritismo. Estamos ainda aqui na primeira parte do capítulo 1, paramos no ponto 20. Vamos começar nosso estudo com nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. O simples fato de o homem poder se comunicar com seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis que são da mais alta importância. É todo um mundo novo que nos é revelado, o que tem o seu interesse aumentado, uma vez que todos os homens terão que retornar a esse mundo sem exceção. Nós sabemos, que a nossa verdadeira casa é o mundo espiritual. Aqui, no plano terrestre, é como se a gente vestisse esse corpo para passar por experiências, por provas, expiações e evoluir. Já vimos que existem vários tipos de planetas, como dizia nosso amado mestre, há muitas moradas na casa do meu pai. Existem planetas primitivos, planetas de prova e expiação, mundos, planetas em regeneração e planetas puros, planetas muito mais evoluídos, com seres já que passaram por tudo que nós passamos e já alcançaram um grau de evolução muito maior. O planeta Terra, como a gente gosta de repetir, é um planeta de provas e expiações, planeta onde o mal predomina, onde aqui não é fácil, mas o planeta Terra, assim como os espíritos evoluem, o planeta também evolui. E nós estamos evoluindo, estamos passando a ser um planeta de regeneração, onde só aqueles espíritos que vibrarem dentro dessa energia, ou seja, uma energia de amor, de caridade, de generosidade, de perdão, que vão continuar aqui. Nós sabemos que existem mais de 20 bilhões de espíritos no planeta Terra. Alguns mestres espirituais falam em até 30 bilhões. Desses, pouco mais de 7 bilhões estão encarnados e outros desencarnados, e muitos já estão deixando o planeta Terra. Então, por isso que aqui, quando começamos a leitura do ponto 20, todos nós voltaremos para o mundo espiritual. Lá é nossa verdadeira casa, aqui a gente é temporário. O conhecimento desse fato tão importante, tornando-se geral, acarretará uma profunda modificação nos costumes, no caráter, nos hábitos, assim como nas crenças, que exercem uma grande influência nas relações sociais. Não há dúvida, Quando todos soubermos que a verdadeira pátria é lá e que tudo que a gente faz a gente paga, talvez haja uma grande mudança, toda essa questão, quando nós encarnarmos aqui. E isso é inevitável, nós estamos caminhando exatamente para isso. Trata-se, portanto, de uma revolução completa que se opera nas ideias, e ela é tanto maior, tanto mais poderosa, porque não está circunscrita a um povo, a uma raça, visto que ela atinge simultaneamente pelo coração
todas as classes, todas as nacionalidades e todos os cultos. Portanto, é com razão que o Espiritismo é considerada a terceira das grandes revelações. Vejamos que essas revelações diferem e como elas se relacionam entre si. Ponto 21. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai, os 10 mandamentos, e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, ele foi legislador do povo, pela qual essa fé primitiva, depurando-se, haveria um dia de se espalhar por toda a terra. O Cristo, nosso amado irmão Jesus, retirou da antiga lei de Moisés somente aquilo que é eterno e divino, ou seja, os 10 mandamentos. Rejeitou as leis transitórias que eram puramente disciplinares e de concepção humana. Ele trouxe como revelação a vida futura, da qual Moisés não havia falado, assim como a realidade das penas e das recompensas que aguardam o homem depois da morte. A parte mais importante da revelação do Cristo, aquela que serve de base para toda a sua doutrina e que ele foi o primeiro a revelar, é o ponto de vista inteiramente novo sobre o qual ele considera a divindade. Ela já não é mais o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés, o Deus cruel e impiedoso que rega a terra com sangue humano, que ordena massacre e o extermínio dos povos, sem fazer exceção às mulheres, às crianças e aos velhos, e que castiga aqueles que poupam as vítimas. O Deus de Jesus, o Deus que Jesus nos revela, não é mais o Deus injusto que pune um povo inteiro pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pelas faltas cometidas pelos pais, mas sim um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e que dá a cada um segundo as suas obras. Olha que lindo. É aquilo que nós comentamos sempre, né? O que a gente faz? Deus é amor puro. Deus é amor puro. Deus é o Pai. Ele perdoa. Agora, cada um tem que pagar tudo aquilo que faz de mal. Ponto. Como vai colher os frutos do bem que fez. Deus deu a cada um o livre-arbítrio. É você que decide o seu futuro, seja nessa encarnação, seja nas próximas. É você que guia o seu caminho, o seu destino está nas suas mãos. Não está nas mãos de mais ninguém. É o que você faz, você paga grão por grão, moeda por moeda, amor por amor, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é amando que se vai para a vida eterna, sem karmas, né? Sem pecados, né? Sem ter que voltar aqui para pagar aquele mal que fizemos. E aí a gente chega lá, nós vamos escolher, já que a gente deu um passo maravilhosamente, não fizemos mal a ninguém, fomos corretos, né? Justos, caridosos, a gente aí escolhe a prova que a gente quer passar. Por isso que é um planeta de provas, né? O que são provas? São escolhas que nós queremos passar para poder evoluir, dar mais um passo nessa escada rumo a se tornar um ser puro. Aquilo que Jesus disse, vocês farão tudo o que eu faço e muito mais. Mas está nas nossas mãos. Cada um rege o seu caminho. Também não é mais Deus de um único povo privilegiado, os Deus dos exércitos, presidindo os combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos. Mas o Pai que é comum a toda espécie humana,
que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos e os chama para si. Já não é mais o Deus que recompensa e pune apenas pelos bens conseguidos na terra, que faz com que a glória e felicidade estejam na escravidão dos povos rivais e numa prole numerosa, mas um Deus que diz aos homens: a verdadeira pátria de vocês não está nesse mundo, ela está no reino celeste, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. É aquilo que nós estamos falando, né? E aqui orgulhosos são aqueles que não pensam no outro, que só pensam em si próprio, que só pensam no seu umbigo, que não estão nem aí de crescer, de ganhar dinheiro fazendo mal ao outro, né? Que são incapazes de um ato de generosidade, né? Então, e os humildes de coração não, são aqueles que compreendem a fé divina, que fazem caridade, que dão amor ao próximo. E caridade é aquilo que já explicamos várias vezes. Às vezes é um sorriso, é um abraço, é olhar no outro e dar um bom dia. Os gestos mais simples da vida, né? Este não é mais o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena que se retribua olho por olho, dente por dente, mas é o Deus da misericórdia que diz: perdoem as ofensas se quiserem ser perdoados, retribuam o mal com o bem. Não façam aos outros o que não gostaria que os outros fizessem a vocês. É exatamente isso. Que não tem que comentar nada. Exatamente isso. Já não é mais o Deus mesquinho e meticuloso que impõe sobre as mais rigorosas penas o modo como quer ser adorado, que se ofende como uma fórmula que não foi devidamente observada, mas o Deus grande, que vê o pensamento e não se importa com as aparências. Enfim, não é mais o Deus que quer ser temido, mas sim o Deus que quer ser amado. É exatamente isso. Nosso Pai maior, causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, esse ser que é puro amor, né? Esse ser, essa energia, né, que rege o universo, que criou todas as coisas. Esse é o Deus do amor. Esse é o Deus que Jesus nos revela. Sendo Deus o centro de todas as crenças religiosas e o objetivo final de todos os cultos, a característica de todas as religiões está em conformidade com a ideia do que elas fazem de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel acreditam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As religiões que fazem de Deus um ser parcial e ciumento são intolerantes e tanto quanto meticulosas nos que diz respeito aos rituais, uma vez que elas dão mais valor às aparências, porque acreditam que Deus também é um pouco contaminado pela fraqueza e mesquinharias humanas. Deus não é contaminado por nada, né? Deus não tem erro, Deus é perfeito, né? Nós temos fraquezas, mas também faz parte da nossa evolução, né? Mesmo talvez espíritos puros ainda tenham algumas coisas para reparar, não tem como não, né? Nós estamos sempre evoluindo, não para, é como o universo está sempre em expansão, Deus está sempre criando novos planetas, novas constelações, novas almas, né? Como Deus cria todas as almas simples e ignorantes. Então, toda a doutrina de Cristo tem por base a solidez moral que ele atribui à divindade, adotando um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso. Jesus fez do amor que Deus tem por suas criaturas e da claridade para com o próximo a condição única para se conseguir a salvação ao dizer: amém a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a vocês mesmos. Essa frase resume toda a lei e tudo o que os profetas vieram ensinar. Não existe outra lei. Então vamos repetir. Amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vocês mesmos. Essa é a lei. É exatamente isso. Somos todos irmãos, devemos amar todos, né? É aquilo, né? Deus é amor, é puro amor, puro amor. E aí a gente entende que aquilo, né? Deus, não é aquele Deus injusto que dá tudo a um, cara, a pessoa nasce rica, bonita, né? Cheia de pessoas em volta. Não é. E um outro nasce deficiente, cheio de problemas, sem dinheiro, né? Cada um colhe o que plantou, ou é uma prova. A prova do dinheiro é uma prova muito mais difícil, muito mais complicada do que a prova da pobreza. Um pobre, né, não enveredar pela caridade, pelo amor, né, ter uma certa revolta por causa da dificuldade, sem dinheiro para comer, sem comida para dar para os filhos, passando essas necessidades. Agora, um rico que nasce com tudo, que tem tudo e não é generoso, não é caridoso, não é... Mas é uma coisa assim terrível e vai pagar, não tenha dúvida. Na próxima ele vai passar pela prova da pobreza mais severamente, vai vir com problemas, né? Enfim, é aquilo que nós falamos, provas e expiações. Às vezes eu escolho vir com problemas, porque é uma prova que eu quero passar. Às vezes não tenho como fugir daquilo, visto que foi o que eu plantei. O que se planta, se colhe. Não tem outra história. Sobre essa crença, o mestre estabeleceu o princípio de que todos os homens são iguais perante a Deus, e também o princípio da fraternidade universal. Mas seria possível amar o Deus de Moisés? Não, só podia temê-lo. As revelações dos verdadeiros atributos da divindade, juntamente com a imortalidade da alma e a certeza de que a vida continua após a morte, modificou profundamente as relações que os homens mantinham entre si, impondo-lhes novas obrigações e fazendo com que eles encarassem a vida presente sob um outro aspecto. Então, isso aí que a gente não tem dúvida. A partir do momento que você tem esse conhecimento, que nós já encarnamos, que tudo que a gente faz a gente paga, das vidas futuras, das vidas passadas que tivemos, que tudo da lei de causa e efeito, né? Do livre-arbítrio, todas essas revelações fizeram com que o homem tivesse que reagir sobre os costumes e as relações sociais. Essa reação é incontestavelmente o ponto principal da revelação do Cristo, mas a importância de encarar a vida presente sobre outro prisma não foi suficientemente compreendida. É triste dizer que esse também é o ponto do qual a humanidade mais se tem afastado, que mais tem ignorado na interpretação dos ensinamentos de Jesus. Vamos repetir isso, que é importante. Todas essas revelações fizeram com que o homem tivesse que reagir sobre os costumes e as relações sociais. Esta reação é incontestavelmente o ponto principal da revelação de Cristo. Mas a importância de encarar a vida presente sobre outro prisma não foi suficientemente compreendida. É triste dizer que esse também é o ponto da qual a humanidade mais tem se afastado, mais tem ignorado na interpretação dos ensinamentos de Jesus. Por mais que muitas pessoas tenham esse conhecimento, né, que a humanidade hoje já saiba, né, internamente já saiba disso, a gente é um momento de gente também a gente tem que, é um momento de transição planetária, onde muitos espíritos estão encarnados aqui como sua última oportunidade de evoluir e permanecer no planeta Terra, ponto. Então, nesse momento, nós temos vários espíritos, irmãos
muito pouco evoluídos. Por isso nós vemos hoje tanta maldade, tanta negação de Cristo, tanta depravação, tanta prisão no mundo material, as pessoas querendo cada vez mais guerras, violência. É um momento de transição planetária. Muito em breve, isso aqui já será totalmente diferente, né? Muito em breve a gente fala mais 40, 50 anos, o que seja, a gente será um planeta completamente diferente. Esses espíritos não permanecerão na Terra, ponto. Quem vibrar negativamente com a maldade, com o egoísmo, com a mesquinharia, preso no mundo material, terá que ir para um planeta primitivo para lá se depurar. É assim que acontece. Nós aqui encarnados, nós terráqueos, somos muitos daqui que estamos, somos espíritos renegados de Capela, um planeta que vibrava positivamente, que estava evoluindo, e muitos espíritos não vibraram e tiveram que vir para a Terra. E agora a Terra vai ter que vários espíritos deixarem a Terra, porque não vibram mais no que o planeta quer, um mundo de regeneração. Entretanto, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que eu digo, vocês ainda não podem compreender. E eu teria ainda muitas outras coisas a dizer que vocês também não compreenderiam. É por isso que eu falo utilizando parábolas. Porém, mais tarde, eu enviarei o Consolador, que é o Espírito da Verdade, que vai restabelecer todas as coisas, porque vai explicá-las integralmente. É aquilo, quando Jesus fala, Jesus está falando há 2000 anos atrás. Ele fala para um povo que ainda, conforme o povo poderia escutar, entender, né? Então ele fala muito por parábolas. E quando ele diz que enviará o Consolador, ele está falando que enviará o Espiritismo, enviará a codificação, muitas vezes falada por espíritos muito evoluídos, né? E muitas vezes também trazida pelo Espírito da Verdade, que tem uma grande dúvida no Espiritismo, que quando o Espírito da Verdade fala, se não é o próprio Jesus falando. E o Espiritismo, esses nossos 5 livros que nós, né, como todos os outros que vieram posteriormente, como Chico Xavier, com Divaldo Franco, com o Coronel Arnaldo Costeira, tantos outros que trouxeram explicações para nós, para clarear ainda mais posterior, até porque os livros foram escritos no século XIX e nós já estamos no século XXI, né? O Consolador, mas aqui já está a base. Nós estamos lendo um livro escrito em 1860 e poucos, 70 e poucos, que é o período que foi trazido, né, para o nosso querido irmão Allan Kardec fazer essa compilação desses 5 livros principais do Espiritismo. Se o Cristo não disse tudo o que poderia dizer, é porque julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens estivessem em condições de compreendê-las. Ele mesmo disse que o seu ensinamento era incompleto, uma vez que anunciou a vinda daquele que deveria completá-lo. Previa, assim, que suas palavras seriam desprezadas ou não seriam bem interpretadas, e que os homens se desviariam do seu ensinamento. Em resumo, que os homens desfariam aquilo que ele fez, visto que todas as coisas teriam que ser restabelecidas. Ora, só se restabelece o que foi desfeito. Por que Jesus chama o novo Messias de Consolador? Esse nome significativo e sem duplo sentido contém toda uma revelação. Assim, ele previa que os homens teriam necessidades de consolações, o que implica na insuficiência das consolações que eles encontrariam na crença que iam fundar. Talvez o Cristo nunca tivesse sido tão claro, tão explícito como nessas últimas palavras.
O Consolador, que é o Espírito da Verdade, vai restabelecer todas as coisas, porque ele vai explicá-las integralmente. Infelizmente, poucas pessoas deram a elas a devida atenção, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e também aprofundar o seu sentido profético. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensinamento de maneira completa, é porque faltava aos homens conhecimento que eles só poderiam adquirir com o tempo e sem os quais não o compreenderiam. Existem muitas coisas que teriam parecido absurdas de acordo com conhecimentos daquela época. É o que a gente falou, né? Então, foi falado o que tinha que ser falado, né? Jesus não errou em nada, não. Ele só disse o que tinha que ser dito naquele momento e nos mandou o Consolador para que esclarecesse tudo posteriormente. Portanto, completar o seu ensinamento deve ser entendido no sentido de explicar e de se desenvolver, e não no sentido de adicionar verdades novas, porque todo o conhecimento no tempo de Jesus se encontrava ainda muito embrionário. Faltava apenas a chave para se compreender o sentido de suas palavras. Mas quem se julga em condições de interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui os conhecimentos necessários, senão os teólogos? Quem ousa fazer essa interpretação? Primeiro, a ciência, que não pode, que não, quem ousa fazer essa interpretação? Primeiro, a ciência, que não pede permissão para ninguém para fazer as leis da natureza se tornarem conhecidas e que passa por cima de erros e preconceitos. Então, quem poderá fazer essa interpretação? Primeiro, a ciência, que não pede permissão a ninguém para fazer com que as leis da natureza se tornem conhecidas e que passa por cima de erro e dos preconceitos. Quem tem esse direito? Nesse século de emancipação intelectual e de liberdade da consciência, referindo-se ao século XIX, o direito de examinar pertence a todos, e as escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém se atrevia a tocar com a ponta do dedo sem o risco de ser fulminado. Mesmo sem contestar os conhecimentos que possuíam os teólogos da Idade Média e principalmente os pais da Igreja, eles ainda condenaram como sendo heresia o movimento na Terra e a crença dos antípodas. Os antípodas são os habitantes da Terra que, em relação a outros, vivem em lugar diametralmente oposto. Os japoneses, por exemplo, são os antípodas dos brasileiros. Kardec refere-se ao fato de que os antigos doutores da Igreja diziam não existir povos em regiões opostas a que eles se encontravam. A teoria dos antípodas a teoria dos antípodas teve que ser revista com a descoberta da esfericidade da Terra ser uma esfera. Vamos continuar. Aqui é bom também trazer, quando ele falou da Arca Santa, nós sabemos que é a Arca da Aliança, né? O lugar onde os hebreus guardavam as tábuas da lei a mando de Moisés. Pais da Igreja, quando ele também falou ali logo em cima, pais da Igreja, foram os influentes teólogos da Igreja que possuíam grande cultura. Entre eles destaca-se Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, entre outros. As igrejas romanas ortodoxas, presbiteriana e anglicana acreditavam que os pais da Igreja proporcionaram as interpretações corretas das Sagradas Escrituras, distinguindo assim as doutrinas autênticas das heresias.
Heresia, nós sabemos que a doutrina é contrária ao que foi estabelecido pela Igreja Católica em matéria de fé. Opinião absurda, disparate. Então, vamos continuar na nossa leitura. Então, quando ele diz, mesmo sem contestar os conhecimentos que possuíam os teólogos da Idade Média e principalmente os pais da Igreja, eles ainda condenaram como sendo heresia o movimento da Terra e a crença nos antípodas. Mesmo sem precisar voltar à Idade Média, os teólogos dos nossos dias não amaldiçoaram a teoria dos períodos da formação da Terra. Os homens só puderam explicar as Escrituras com auxílio daquilo que sabiam, ou seja, das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos de muito boa fé enganaram sobre o sentido de algumas palavras e de certos fatos contidos no Evangelho. Os teólogos, querendo a todo custo encontrar no Evangelho a confirmação de uma ideia pré-concebida, giravam sempre em torno do mesmo ciclo, sem abandonar o seu ponto de vista. Assim, eles só viam mesmo o que queriam ver. Por mais instruído que fossem, os teólogos não poderiam compreender coisas que dependiam de leis que eles ainda não conheciam. Por isso que ele diz que a ciência, né, quando ele diz aqui a ciência, primeiro a ciência, que não pede permissão a ninguém para fazer as leis da natureza. Né? E quando ele diz quem poderia fazer essa interpretação? Primeiro a ciência. Por isso que o espiritismo, quando nós falamos, é uma ciência. É uma doutrina, né, mas é uma ciência. Principalmente, né, porque vem explicar através de leis, né, físicas, né, tudo que rege, né, leis da ciência, tudo que rege, né, na Terra. O espírito já foi explicado, toda essa parte. Então, primeiro, a ciência. Mas quem fará o julgamento das interpretações diversas e muitas vezes contraditórias dadas fora do campo da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens, à medida que vão se esclarecendo com a revelação de fatos novos e de novas leis, saberão separar os sistemas utópicos da realidade. Ora, as ciências tornaram conhecidas algumas leis. O espiritismo revela outras. Todas são indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, esta não poderá, de forma sensata, alegar contradições na ciência, visto que ela também nem sempre está de acordo consigo mesma. O Cristo teve como ponto de partida as palavras de Moisés. O Espiritismo, por sua vez, teve como ponto de partida as próprias palavras do Cristo e, por isso, é consequentemente direta na sua doutrina. Tudo que o Espiritismo traz é em cima das palavras do Cristo, né? Tudo. Toda a base do Espiritismo é em cima das palavras do irmão maior, nosso guardião do planeta Terra, nosso irmão Jesus. Os homens tinham uma ideia vaga a respeito da vida futura. O Espiritismo, além de confirmá-la, ainda veio revelar a existência de um mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. Ao fazer isso, ele confirma a crença, dá a ela um corpo, uma consistência, uma realidade, a ideia de que a vida continua após a morte. Ao definir os vínculos que unem a alma ao corpo físico, ele levanta o véu que ocultava os homens, o mistério do nascimento e da morte. É aquilo que a gente fala, o Espiritismo já explicou. Da onde a gente veio, todas as almas foram criadas, simples, ignorantes,
Qual é o nosso caminho na Terra? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos evoluindo. Cada ser vai buscando a sua evolução e vai evoluir conforme as suas ações, conforme as suas atitudes, conforme o seu livre-arbítrio, conforme a lei de causa e essência. E para onde a gente vai? A gente vai evoluindo até nos tornarmos espíritos mais puros, mais depurados, né? E a morte não existe, né? A morte não existe, ninguém morre, né? Esse corpo aqui é transitório, a gente vai passar por vários vestimentos desse. João, José, Pedro, Paulo e tantos outros que já fomos algum dia, né? É isso que nós estamos fazendo aqui, é esse o nosso destino, é esse o nosso caminho, essa é a lei. Pela doutrina espírita, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau da perfeição que faz com que ela se aproxime de Deus. Olha aí, é exatamente o que a gente acabou de falar. Sabe que todas as almas têm a mesma origem, que são criaturas e criadas iguais. Sabe que todas as almas têm a mesma origem, que são criadas iguais, com a mesma capacidade para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência, que a única diferença que existe em elas é quanto ao progresso já realizado, que todas têm o mesmo destino e atingirão o mesmo objetivo, com maior ou menor rapidez, conforme o seu trabalho e a sua boa vontade. É o que Jesus disse, vocês farão tudo o que eu fiz e muito mais. Sabe que não há criaturas deserdadas, Deus não abandona nenhum dos seus filhos, nem umas mais favorecidas que outras, é aquilo que falamos, né? Cada um tem a prova ou a expiação que merece, o que escolheu. Que Deus não privilegiou a criação, então vamos lá. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem umas mais favorecidas que outras, que Deus não privilegiou a criação de nenhuma delas, nem dispensou quem quer que fosse do trabalho imposto às outras para progredirem, que não há seres perpetualmente voltados para o mal, nem para o sofrimento, que aqueles a quem chamamos de demônios são espíritos ainda mais atrasados e imperfeitos, que continuam a praticar o mal no mundo espiritual, assim como praticavam na terra, mas que um dia também vão se adiantar e se aperfeiçoar. É aquilo que nós falamos sempre, né? Nem existe nenhum irmão que seja... Ele, nesse momento, ele está um espírito ainda muito evoluído, fazendo muito mal. Seriam os demônios, entre aspas, né? Mas são irmãos como nós. Nós, com certeza, fomos demônios em outras encarnações. E ainda podemos ter sido nessas, alguns demônios feito atitudes erradas. Mas o importante é a reforma íntima, é nós nos corrigirmos, vigiai-vos. Jesus não disse vigiai o outro. Não é apontar o erro do outro, que aquilo que, né, você aponta o erro, ao quanto estão apontando para você. Então, não é vigiai-vos e orai, e modificai, e fazei o bem, a caridade e o amor. E aquilo, né, que também aqui traz, né, Deus ninguém criou ninguém melhor do que o outro, somos todos irmãos, por isso que mesmo aqueles que fazem mal, nós temos que ajudar a fazer o bem, a compreender e tentar ajudá-los para que eles melhorem. Assim, não existem criações múltiplas, nem categorias diferentes entre os seres inteligentes. Toda criação resulta da grande lei de unidade que rege o universo, e todos os seres dirigem-se para um objetivo comum, que é a perfeição, sem que uns sejam mais favorecidos em detrimento de outros, uma vez que todos são filhos das suas próprias obras.
Pelas relações que o homem pode estabelecer hoje com aqueles que já deixaram a Terra, ele possui não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a afinidade recíproca que liga os vivos aos mortos desse mundo, e deste mundo aos outros mundos habitados. Em função dessas relações, o homem pode conhecer a situação dos desencarnados no mundo dos espíritos, acompanhá-los em seus deslocamentos, testemunhar as suas alegrias e suas punições, saber por que são felizes e infelizes e o destino que lhes está reservado conforme o bem ou o mal que tenham feito. Essas relações com os espíritos fazem com que o homem entre em contato com a vida futura, uma vez que ele pode observá-la em todas as suas fases, em todos os seus desdobramentos. Assim, o futuro deixa de ser para o homem uma vaga esperança e passa a ser um fato positivo, uma certeza matemática. Com esse conhecimento, a morte, ao invés de ser uma coisa aterradora, passa a ser a libertação, a porta de entrada para a verdadeira vida. É aquilo que a gente fala, né? A verdadeira vida no mundo espiritual. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade ou a infelicidade na vida espiritual estão intimamente ligadas ao grau de perfeição ou de imperfeição, que cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas, ou melhor, que cada um é punido naquilo em que pecou, que as consequências de um erro duram tanto tempo quanto as causas que o produziu. Sendo assim, o culpado sofreria eternamente se persistisse sempre no mal, mas que o sofrimento cessa com arrependimento e a reparação da falta cometida. É aquilo, né? Quando nós desencarnamos, nós vamos para onde nós... Né? São vários níveis espirituais. Nós vamos para onde a gente vibrou. Tem espíritos que só fizeram bem, que vão logo para cidades muito evoluídas no plano espiritual, como o nosso lar. Tem outros... e muito, acho que grande maioria, acaba indo para o umbral. Existem diferentes graus de umbral também, né? E como é que você sai daquela situação? Quando você se arrepende verdadeiramente e pede perdão e diz, me arrependi, meu Deus, eu quero uma nova chance. Os irmãos espirituais vêm lhe resgatar, você vai ser tratado e vai ter uma nova chance para reparar o mal que fez. E o mal dura conforme... né? Você vai reparar aquele mal, o tempo que você continuar no mal, você vai ter que ficar ali no sofrimento. Tem espíritos que ficam, não existe eternamente, mas muitos e muitos tempos, né, ainda fazendo o mal e que demoram muito mais para se depurar, como outros se depuram mais rapidamente. É o livre-arbítrio de cada um. Ora, se o aperfeiçoamento depende de cada um, todos podem, em virtude do seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar os seus sofrimentos, do mesmo modo que o doente que sofre pelos excessos que comete, enquanto não lhes põe um fim. A razão repele, como sendo incompatível com a bondade de Deus, a ideia de suas penas imperdoáveis, eternas e absoluta, muitas vezes impostas por uma única falta. Repele também os suplícios do inferno, que não podem ser minorados nem pelo arrependimento mais ardente e sincero. Nós já vimos que isso aqui é uma mentira absoluta, né? Ninguém é punido eternamente. Deus é pai, gente. Deus é amor. Como é que um pai não vai perdoar um filho? Agora, primeiro você tem que se arrepender verdadeiramente dos atos negativos, do mal que você causou, né? Não adianta você ali vai na igreja, confessa, padre diz, perdoei seus pecados. Não, não vai perdoar, não tem perdão, a não ser quando você se arrepende e vai reparar o mal que você fez. Porque não é Deus que... Deus perdoa todos, já está perdoado. A questão é que é a lei da causa e efeito. Isso aí é lei, e pronto. Aquilo que mal que você faz, você vai ter que reparar. Grão por grão, tintim por tintim,
Não tem que ser discutido nisso. Essa mesma razão se inclina diante dessa justiça que é distribuída de forma imparcial, que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependimento e estende constantemente a mão ao náufrago, em vez de empurrá-lo para o abismo. Isso é fantástico, né? É exatamente isso aí. E nós vamos parar aqui no ponto 34 dessa nossa reflexão ainda no capítulo 1, né, da Gênese. Vamos parar na pluralidade de existências, diversas encarnações vividas pelo Espírito, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho. E vamos continuar a partir daí. E para fechar hoje, eu gostaria de colocar uma música para a gente refletir. Vamos fazer uma respiração, tomar uma respiração profunda. Inspire. Expire. Continue respirando. Vamos fechar com essa que é uma das músicas mais bonitas, uma verdadeira oração. Essa capelinha aqui atrás de São Sebastião. Esse olhar, isso, compras do caminho, tem visão, hoje farei destinos, ajude a passar. Deus em mim, olha que perfeição do meu coração. É por isso que eu quis sofrer, peço perdão. O peso da cruz por mim, minha mãe. Jesus, vamos reparar todo o mal que a gente fez, hein? Nossa Senhora, me doa a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Que poesia de Roberto Carlos. Nossa Senhora, me doa a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Saiba que tudo que a gente faz, a gente tem que pagar. Mas também há o perdão divino para podermos reparar o mal. Ponha sobre suas mãos, alma, meu coração. Somos todos irmãos, estamos todos no mesmo barco. Misericórdia, perdão, toque da alma, salvação. Nossos irmãos, ó, pecadores, ó Mãe, tão necessitados de nós. Estamos aqui para ajudar uns aos outros.
de Deus tem piedade de nós. Os vossos pés, as vossas mãos, por nós, os somos, meus irmãos, somos todos irmãos. Nossa Senhora, nossa mãe, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, das nossas vidas, dos nossos destinos. Cuida de mim. Minha vida, do meu destino. Cuida de meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. É isso, essa grande oração composta, feita por Roberto Carlos, esse canto a Nossa Senhora, né? Mais uma vez, reafirmando tudo que falamos. Somos todos irmãos, né? E entendemos que estamos aqui para evoluir, que Deus não privilegia ninguém em detrimento de outros e que tudo que colhemos são frutos do que plantamos, a lei do livre-arbítrio e da causa e efeito. Fiquem todos com Deus, com nosso amado irmão Jesus, e até o próximo estudo.